Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rosilda Leal, trago para vocês hoje mais um vídeo de geografia da segunda etapa. E hoje nós vamos conversar sobre os conflitos pela terra no Brasil, a República e os movimentos agrários que aconteceram. Os conflitos pela terra, pela posse de terras no Brasil, desde a sua ocupação, que já aconteceram. Vinham acontecendo, foram dizimados vários índios desde a chegada dos europeus aqui. O conflito de terra aconteceu primeiro entre europeus, né? Portugueses e espanhóis que aqui estavam. E aí, esses conflitos por todo foram bolando, porque a maior parte das terras brasileiras eram detidas entre poucos. Faz-se a necessidade que sejam para mais pessoas. Vejam só, os dados da pastoral da Comissão Pastoral da Terra, que ela vê essa questão de distribuição de terras. Só em 2020 foram mais de 1.500 conflitos, ainda pela questão da posse das terras. E veio se arrastando desde o descobrimento e teve lutas sangrentas, tipo a cabanagem, Guerra dos Canudos, Guerra dos Contestados, que aconteceram nesse período por aí. E tem vários movimentos que cuidam disso ultimamente no Brasil. Então, vamos ao nosso vídeo, aos nossos slides, para a gente ver melhor sobre esse assunto, para a gente entender melhor. E bons estudos para vocês! Os conflitos pela terra. As disputas pela terra no Brasil tiveram início durante o período colonial, com a conquista e colonização europeia do território, que já era habitado pelos povos indígenas. Esse fato resultou em muitas lutas entre os colonizadores e os nativos e foi uma das causas da dizimação de muitos povos indígenas. Atualmente, a posse da terra por indígenas ainda causa graves conflitos. São muitos os povos que reivindicam o direito sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. Durante o Império, que foi de 1822 a 1889, também ocorreram algumas revoltas relacionadas à questão da terra. Um exemplo é a cabanagem, revolta popular armada que ocorreu no Pará, em 1835 a 1840, durando 5 anos. Entre os participantes da cabanagem, havia indígenas, negros, mestiços, pobres que reivindicavam a distribuição de terras e melhoria de condições de vida. Por fim, a revolta foi sufocada pelas tropas governistas em 1840, após um sangrento conflito. A República e os movimentos agrários. Nos primeiros anos da República, o governo brasileiro enfrentou muitos conflitos populares ligados à questão da terra. Entre eles, estão a Guerra de Canudo, na Bahia, de 1893 a 1897. A Guerra de Contestato ocorreu nos estados do Paraná e de Santa Catarina. No decorrer do século XX, as lutas pela terra aumentaram principalmente em 1940 até 1960, com a criação dos sindicatos rurais e organização dos movimentos das ligas camponesas no Nordeste. As ligas camponesas reivindicavam melhores condições de trabalho, a reforma agrária, distribuição de terras de maneira mais justa e a repressão aos grileiros, pessoas que apropriam de terras mediante títulos de propriedade falsificada. A partir de 1960, surgiram novas iniciativas oficiais referentes à reforma agrária.
Assim foram criados Estatuto da Terra, 1964, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, 1970, importantes medidas que contribuíram para o avanço dessas questões no país. No entanto, essas iniciativas não impediram que, durante o regime militar no Brasil, que aconteceu de 1964 a 1985, as manifestações pela terra fossem reprimidas. A partir de 1980, porém, com a redemocratização do país, a população voltou a se organizar. Nesse contexto, surgiram novos movimentos agrários, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e a União Democrática Ruralista, UDR, até hoje atuantes. O retorno às discussões agrárias resultou em novas medidas previstas na Constituição de 1988, que é a nossa última Constituição. Assim, o governo federal finalmente passou a ter o poder de desapropriar as grandes propriedades rurais improdutivas para fins de reforma agrária.